Sejam todos muito bem-vindos a um novo episódio do Videocast. Hoje nós temos o grande prazer de estar com a Verusca Boechat. Meu nome é Sandra Bastos e esse projeto é um dos projetos da Educação Médica Continuada, da nossa querida Associação Brasileira de Otorrinolaringologia. E eu estou aqui com a Georgiana, que também é membro lá do nosso comitê. Olá, tudo bem? Um bom dia para todos. Também sou a Georgiana, membro da Educação Médica Continuada. E hoje, muito obrigada, viu, Sandra? Também estou participando aqui desse projeto. Muito bem. Então, hoje nós temos a grande alegria de estar com a Verusca Boechat, que ela dispensa apresentações, mas ela é jornalista e mãe de 2 adolescentes. Então, hoje o tema é para falar da qualidade do atendimento médico e o que ela considera um atendimento médico de boa qualidade. Então, eu vou começar logo com essa pergunta, Verusca. Antes disso, agradecer a sua presença e o aceite. Eu que agradeço. E daí, o que você acha, assim, como que você diria, assim, genericamente falando, o que é um atendimento médico de boa qualidade? Olha, é fundamental, inclusive o atendimento médico de boa qualidade, que eu acho que depende do paciente, assim como tudo, e da relação médico-paciente, me ajuda com as minhas filhas, como você falou, e foi o que nos trouxe aqui, tá? Porque eu tenho 2 filhas adolescentes e a amizade de uma das minhas filhas com uma das filhas da Sandra foi o que fez com que a gente se conhecesse e com que eu estivesse aqui. Eu, às vezes, uso até a relação com o médico para me comunicar com as minhas filhas nessa idade, porque é muito difícil lidar com adolescente, para eles mesmos é difícil lidar com tudo que está acontecendo na vida deles. Então, às vezes, eu falo com a médica separado antes da consulta para dizer se alguma coisa me chamou atenção ou se eu quero saber sobre alguma coisa a respeito da saúde da minha filha, e a médica trabalha isso sem que eu tenha que, muitas vezes, tocar num tema que talvez ela queira guardar para ela naquele momento, assim. Então, é muito importante para mim. Isso que você falou, porque assim, a posição de mãe, né? Então, assim, uma coisa é você entrar como a paciente, outra coisa é você entrar como a acompanhante, e daí, no caso, a acompanhante mãe, né? E daí, sim, assim, você vê alguma diferença nisso? Sim, e um detalhe que eu queria começar, que eu terminei esquecendo antes de começar, assim, a Verusca é isso, é a figura pública que vocês conhecem, mas o que eu acho muito interessante nela, que a gente estava conversando um pouco antes da gravação aqui, é que ela mesmo estando no mundo, que é como se fosse a gente não é figura pública, a gente é como se fosse figura normal, figura comum, mas assim, o que chama muita atenção em você, que a gente estava falando antes, ela tem as dificuldades e as problemáticas, né, da vida comum. Então, assim, é o dia a dia de todas as dificuldades que a gente tem. Então, você tem as doenças, você tem, né, o lidar com o adolescente. Eu sou comum. Só que em algum momento da minha vida, a minha vida foi para o ar, na rádio. Meu marido, que era o jornalista Ricardo Boechat, que morreu de acidente de helicóptero em fevereiro de 2019, contava a nossa vida muitas vezes na rádio. Tinha coisas engraçadas sobre a medicina que ele mencionava no ar e que eu acho importante falar aqui. Ele, por exemplo, operou de hemorroida em plena Copa do Brasil, Copa do Mundo do Brasil. Uhum. E ele precisava, porque estava uma coisa de emergência, e em algum momento ele voltou mais cedo de um dos jogos que ele foi cobrir em Belo Horizonte, e ele sempre mencionava na rádio, sabe, Sandra? Você tem um problema no coração, você fala para as pessoas, eu tenho um problema no coração, eu estou me tratando. Você fala que tem hemorroida, todo mundo ri? Então, eu acho que ele quebrou uma barreira e começou a falar na rádio sobre isso. Por que a gente tem vergonha de falar sobre determinados assuntos? E eu acho que essa é uma mudança que está acontecendo, principalmente depois da pandemia, porque foi uma coisa horrorosa que o mundo viveu, mas tem lições que a gente aprendeu dali. Então, por exemplo, eu acho que as pessoas que passaram a expor, a ter menos vergonha, menos receio de expor mais publicamente problemas emocionais, questões de saúde mental. Uhum. Hoje, artistas, você já vê
confessando que vão dar uma pausa para um tratamento, eventualmente até para um tratamento químico, que estão se tratando mentalmente para mostrar para as outras pessoas que isso não acontece só dentro da casa delas, assim. Da mesma forma, eu brinco com as minhas adolescentes que normalmente quando eu posto, porque eu gosto de postar as questões que eu tenho criando duas adolescentes no dia a dia, que eu sei que todas as mães de adolescentes estão vivenciando, e muitas vezes a pessoa não tem um instrumento para colocar aquilo em público, ou também não sabe como colocar aquilo em público sem expor o adolescente. Então, as minhas filhas, eu não vou contar uma intimidade de uma filha minha, mas eu acho que eu posso contar coisas que são engraçadas e que não expõem elas. Então, às vezes, quando eu posto, elas brincam. Você pode, por favor, produzir o seu próprio conteúdo? Aí eu falo, vocês são meu conteúdo. Eu fiz vocês. Então, deixa eu contar, porque é a coisa que mais dá engajamento, porque a mãe de adolescente, assim como a mulher na menopausa, que é uma outra questão que eu estou vivendo, ela se sente sozinha. Ela acha que só ela está passando por aquilo, que só ela está vivendo aquilo, quando, na verdade, na casa de todo mundo, você tem que mendigar para conseguir ter 2 minutos com seu filho, porque o adolescente tem a tendência de ficar no quarto, de ficar na dele, e eu quero ensinar para as pessoas cada coisinha que eu aprendi no dia a dia com vocês. Por exemplo, eu quando vocês eram crianças, eu ia até vocês e ficava com vocês. Hoje, eu posso estar fazendo o que for. Se uma de vocês vier até mim, até o meu quarto, e às vezes eu tô ocupada, eu paro. Eu paro porque eu sei que aquilo é tão raro nessa fase da vida e que tá tudo bem, quer dizer, não é que é uma coisa específica das minhas adolescentes só querer falar comigo. Às vezes é na hora que eu tô indo dormir, que eu já desliguei todas as minhas baterias, e aí, mãe, você pode... Aí eu falo, não, aproveita, porque quando acontece, é igual o cometa Halley, a cada 84 anos, então vamos aproveitar aqui para falar tudo o que eu quero falar, que muitas vezes eu me preocupo da saúde de vocês, da vida de vocês. Verusca, e você com 2 filhas adolescentes, eu imagino que elas usam muito a rede social. E até mesmo hoje em dia a gente vê que essa geração busca muitos profissionais de saúde, os médicos, pelas redes sociais. E você, como que você ainda procura médico? Você vai muito por indicação? Muito. Eu usa ainda rede acho social? Que indicação é a coisa mais importante. Mas eu entendo que, assim, se eu posto quem é a minha dermatologista, eu acho que a rede social é importante para você ver, ir lá e olhar o trabalho. Acho que hoje um médico podendo expor o trabalho dele na rede social, a forma dele trabalhar na rede social, é uma maneira de você conhecer e saber se aquilo se aplica para você. Então, assim, antes você tinha que ir lá. Hoje, você já consegue ver se aquele perfil se encaixa. Por exemplo, eu conheço a Sandra há anos, desde que a filha dela ficou amiga da minha, mas foi pela rede social que eu vi o que na Otorrino que ela faz, e a gente teve a oportunidade. Aí eu fui falar para ela, Sandra, minha filha, todo dia eu vejo você postar de zumbido. Você acredita que meu marido tinha zumbido no ouvido e chegou pro médico e assim, não tinha, o médico falou, beijo, boa sorte, vai ser feliz você e seu zumbido. Então, eu não tô aqui, nem sei que médico era, tá? É uma coisa de antes de eu conhecer ele, quando ele descobriu, mas assim, a medicina também está evoluindo muito, então houve momentos e em especialidades em que realmente não tinha o que fazer. Sim. Ele foi ao médico achando que era uma coisa que ia passar ou que tinha um tratamento. Não, e o médico falou, não, meu filho, não tem o que fazer não, você fica aí, boa sorte. E ele brincava às vezes comigo, fazia piada, falava
tô aqui ouvindo meu zumbido. Tipo, você reclama de alguma coisa e ele falava, e eu que Tô aqui com o meu que zumbido. tem que conviver com o zumbido. Então, E eu que não tive a sorte de tratá-lo, viu? né? Ah, Isso é um sofrimento Um ouvir isso, né, e é um Sandra? sofrimento ouvir isso, que a gente sabe que essa não é a resposta mais adequada para ser dada ao paciente, né? mas era o Complicado. que Mas tinha, era o que tinha, né? Então, eu acho, Então, assim, como você me perguntou da rede social, não só a rede social, mas o WhatsApp, eu acho que são ferramentas muito importantes, não para o atendimento em si, mas para tudo que cerca o atendimento, sabe? sim. Então, eu acho muito importante, por exemplo, as minhas filhas, eu já estou levando na ginecologista, independentemente de qualquer coisa, pela idade, e se é um médico, um profissional que dá um retorno para o WhatsApp, que é uma linguagem delas. Isso. Então, às vezes, você não está na consulta, você faz a consulta direitinho, mas você não está na consulta naquele momento e você tem dúvidas do dia a dia. Então, eu acho que isso é uma coisa que o médico, uma arma que o médico pode e deve usar, porque é muito importante, e não só o médico, como quem cerca o médico. Por exemplo, a gente já entende que uma consulta não tem muitas vezes um tempo determinado para acontecer. Hoje aconteceu comigo, eu tinha uma consulta médica antes da entrevista aqui, e a secretária me falou, a gente está atrasado 20 minutos, você pode chegar 20 minutos depois? Isso faz muita diferença na vida de todo mundo hoje em dia, sabe? Sim. Porque assim, eu entendo que você possa atrasar, eu só não gostaria de ficar lá 1 hora esperando. Mas se você falar para mim usar isso, não só para consulta, mas pro antes, pro depois, para mandar. Eu, por exemplo, em geral, eu já não fico mais esperando a nota, para o reembolso, a manda depois. Eu muitas vezes não pago na hora, eu saio e falo, já te mando. Então, tudo isso eu acho que são ferramentas que facilitam a vida do paciente, do médico, que passam pela relação de confiança, que é muito importante, que, em geral, pelo qual a gente está ali, né? Porque se não tiver confiança, a gente não está ali. Você não está lá, né? A gente sempre fala, né? Que você vai, relação, mas não volta. Você vai, mas não volta. A relação médico-paciente, ela compõe, sinceramente, pelo menos 50% do atendimento, assim. Sim. Né? Então, e de todo o processo, de como você vai evoluir em cima da sua queixa, né? Sim. E essa era, inclusive, uma das nossas perguntas em relação, voltando para o WhatsApp que você mencionou, né? Porque, assim, isso, quem está do lado de cá, nosso, porque, assim, o quanto que a gente se coloca disponível para o paciente. Então, assim, você vê, ouvindo de você, a disponibilidade é muito importante, né? Muito, e você não precisa tirar do seu tempo para estar disponível para mim. Você não precisa responder o WhatsApp na hora que eu quero. Sim. E eu acho que a vantagem do WhatsApp é essa, que é a diferença do telefonema, por exemplo. Sim. Você vai responder a hora que você puder responder. A pediatra das minhas filhas, que agora eu não acesso mais ela, mas às vezes ainda acesso. Você vê, eu tenho uma filha de 18 e uma de 16. Mas às vezes voltou para casa com febre, e se eu ligar para a doutora Lúcia, que foi a pediatra das meninas a vida inteira, ela sabe qual que é a virose que está pegando, já conhece as minhas filhas, já sabe o histórico médico das minhas filhas, já fala assim, ai, Verusca, isso aqui não é, isso aqui pode ser que tal coisa, então faz tal coisa assim. E eu sei que, por exemplo, se eu mando o WhatsApp para a secretária fala, a doutora Lúcia vai te retornar. Ela sempre me retorna assim, 11 horas da noite, que é a hora que ela para de trabalhar. E aí eu brinco, falo, a única pessoa que trabalha mais do que meu marido trabalhava. Eu já sei que ela vai retornar 11 da noite, porque ela estava atendendo até quase essa hora, entendeu? O que eu vejo que muitos colegas fazem também é até avisar o paciente. Mensagens urgentes, por favor, ligue no consultório. Isso. E o WhatsApp será respondido ao final do dia. E aí, ao final do dia, o médico tira um tempo para responder todo mundo. Exatamente. Pode ser uma opção também, né? E outra questão, Verusca, se o ambiente, assim, se você estar num consultório particular fora de um hospital, se dentro de hospital, se isso faz diferença para você, assim, independente de ser dentro ou fora, assim, se o ambiente faz diferença para você, não só na confiança do profissional com quem você está passando, ou assim, o que isso gera em você? De sensação. Eu acho que depende muito da sua relação com o médico, depende muito da especialidade, depende muito... assim, eu, por exemplo, acho que passa um recado. Então, por exemplo, eu gosto
do perfil de endocrinologista que eu escolhi para as minhas filhas. Uhum. E a gente sabe que tem uma mensagem que é passada ali no consultório, eu digo na apresentação da médica, do médico, do consultório e tal. Então, isso é importante, na minha opinião, para a imagem que o médico quer passar. Não é tão importante para o paciente na hora da escolha. Ele é importante no entendimento daquilo que você está procurando. Sim. Então, por exemplo, talvez eu queira uma dermatologista que passe uma determinada mensagem quando eu estou indo na consulta. Talvez eu não queira a mesma mensagem na endocrinologista. Mas tem mensagens que são sempre muito importantes. Por exemplo, eu frequento há, acho que 10 anos, a mesma endocrinologista com as minhas filhas. A doutora Leia Diamante, é uma senhora do Einstein e tal. E é como um atendimento médico, cada vez é diferente. E há meses eu entrei lá e fiquei olhando, porque a minha filha está um pouco maior, então eu já não participo tanto. Aí eu fiquei olhando para os diplomas na parede, eu ainda falei, nossa, doutora Leia, que prêmio é esse? Rockefeller e tal. Aí ela falou, Verusca, eu fui a primeira aluna do meu curso na USP. Aí eu fiquei, nossa e tal. Aí eu tenho uma coisa maravilhosa para contar dessa história. Ela falou, eu me formei e aí por causa disso eu ganhei uma especialização nos Estados Unidos. Eu não pude ir porque eu era casada e meu marido não poderia ir. Eu não fui, mas acabei indo para Londres fazer minha especialização lá e foi maravilhosa também. E eu arrasei lá, tirei de letra, porque como lá eles só deixam a pessoa exercer mais, ajudar mais, quando ela já está na especialização, e aqui a gente bota a mão na massa um pouco antes, eu tinha mais expediente do que muitos médicos naquele momento em que eu cheguei. Então, assim, todas essas informações foram muito importantes para mim. E dizem muito sobre ela e sobre a medicina no Brasil, a forma como ela é exercida, e como que a gente, sendo brasileiro, mesmo que a gente saiba que tem no exterior médicos de ponta, que são referência no mundo, eu conheço gente que viaja muito. Eu vivo num meio em São Paulo que a pessoa pode viajar para qualquer lugar do mundo, mas a pessoa quer morar aqui porque a pessoa quer ter médico aqui. Sim, sim. Por causa dessa relação de confiança que você fala que passa, sim, por competência, mas também por confiança e também por uma comunicação importante, uma troca muito importante entre o profissional eu tenho, desculpa interromper, mas eu tenho vários pacientes que talvez você tenha também, isso aí, que moram fora do país, mas que vêm e são atendidos aqui. E a pessoa poderia morar fora. É outra medicina, né? Exatamente. Outro então, atendimento. Às vezes, quando é uma coisa que ainda não chegou no Brasil, que não tem como, que aqui já estão esgotadas todas as possibilidades, aí sim, vamos ali no lugar tal, na cirurgia tal, para procurar isso aqui. Exatamente. Mas o geral, assim, eu acho que é incrível. Você que as pessoas sabem. Desculpa. Você falando de diploma me fez pensar numa coisa, porque assim, a medicina antigamente era aquilo. O médico, ele era o detentor do conhecimento, e era isso, ele fazia a formação dele, estudava nos livros que ele ia ter que ir na biblioteca era fonte de informação nos livros que ele tinha que estudar em algum lugar, porque a gente não tinha internet, né? Hoje em dia, a informação, todo mundo tem acesso, né? Quem tem um computador e que tem acesso à internet, se é de boa qualidade ou de má qualidade, isso aí é outra conversa. Mas onde eu quero chegar com essa história? De que, assim, o médico que ele era antes colocado como se fosse num pedestal, porque ele era o detentor da informação, essa informação hoje está isso para todo mundo.
E daí vem o meu questionamento em relação ao diploma, porque nem todo mundo usa diploma. E existem algumas coisas... Nem todo mundo expõe o diploma. Expõe, melhor falando. Aham. Nem todo mundo expõe. Mas aí por quê? Porque daí, assim, uma coisa é você colocar o diploma e coloca... Isso não é crítica, é comentário para discussão. De que você tem, assim, como se você tivesse uma formação superior àquele que você está atendendo. Só que a pessoa que a gente está atendendo, ela é isso, às vezes ela tem nível igual ou até superior ao nosso. Então, assim, o quanto que o diploma atrapalharia, inclusive, porque, assim, são duas pessoas iguais, assim... E eu vou prestar um serviço para você porque você precisa, mas isso não inferioriza você diante da minha presença, entendeu? Eu gosto. Se você gosta. Eu tá. gosto. Eu gosto, eu posso até não perguntar, mas eu tenho sempre na minha cabeça onde será que ela se formou. Tá. Então, se é uma coisa da qual você se orgulha, por que exemplo, não? eu tenho amiga médica que se formou numa faculdade que nem existe mais. Então, como somos amigas, ela às vezes brinca pra mim, e a minha que nem existe mais, Verusca? Mas ela existe, ela fez curso. Então, ok, você pode até não pôr ali, mas eu sei que ela é formada. Mas a gente vê tanta coisa em tanto lugar, então, assim, eu gosto. Nesse caso que eu mencionei, se tem nome, enfim, vocês não tem só esse prêmio. Tem lá o diploma mesmo, mas eu gosto de saber a história das pessoas. Em geral, não é minha primeira vez ali. Em geral, eu tô retornando. Em geral, eu tô botando a saúde da minha família, do que eu tenho de mais caro, eu e as minhas filhas, na mão daquela pessoa. E eu gosto de saber. Então, qualquer informação que você quiser exibir, a exposição da personalidade ali no cantinho do seu consultório, eu vou achar bom. Mas não necessariamente você vai jogar o nome do profissional na internet e ver onde que ele formou, o que ele tem de graduação, isso não. Eu nunca fiz isso. De verdade, assim, eu nunca fiz isso. Por quê? Porque, em geral, eu vou a médicos por indicação. Então, muitas vezes, você é atendido por um profissional numa especialidade, por exemplo, eu ter um ginecologista homem e minhas filhas mudarem de idade e falarem, eu não quero. Não, gente, mas... Então, aí você vai buscar uma outra coisa. E aí, eu vi outro dia, amigas minhas me pedindo, quando você está inaugurando, por exemplo, uma especialidade. Sabe o que eu vejo muito também, que vocês me perguntaram da tecnologia? O WhatsApp dos pais. O WhatsApp das mães é uma loucura. E é o dia inteiro ali. Fulano caiu, quebrou um ortopedista. O de joelho, o de quadril. E ali é o Google. Ali é isso mesmo. Ali é o chat GPT da maternidade, entendeu? Porque ali você, em geral, é claro que dá errado. É claro que às vezes não funciona. E é claro que você tem que olhar e pesquisar e apurar as informações conforme também a sua necessidade. Mas, em geral, já vem com uma chancela que você não acha, que você está procurando. Assim, você não acha, se você olhar em qualquer lugar, não é uma lista telefônica. É alguém que o filho frequenta o mesmo lugar que você. Então, eu na minha vivência, e no que eu entrego para as pessoas, eu acho indicação muito importante. Só para sair um pouquinho da medicina, as minhas filhas têm um professor particular que ajudou a vida inteira no momento em que eu falei, eu já não sou mais capaz de ensinar matemática, porque essa matemática é diferente da que eu fazia. Então, uma pessoa que entrou na nossa vida e não saiu mais. E eu fui indicando para todo mundo. Então, todo Natal, ele me manda mensagem. Olha, Verus, tudo que eu tenho, eu devo a você. Eu falo, nossa, professor rico e tal. Porque é uma pessoa que cresceu ali na profissão por causa disso. E médico, a mesma coisa, gente. No geral, às vezes não. Às vezes, cada um tem o seu médico de confiança. Mas quando você tem alguém que é muito sua amiga e que, em algum momento, precisa mudar aquilo... Você vai na que a sua amiga fala tanto, fala bem. E uma outra coisa que eu queria falar, que vocês me perguntaram da tecnologia, que eu acho muito importante assim, na medicina, que é aquela piada da letra do médico, me ajudou demais, assim, o fato de você poder ter tudo aquilo que o médico falou
digitado de computador, porque eu não acho que o médico é obrigado a ter letra boa. Ninguém tem mais, a gente não escreve mais. A gente tá Então, desaprendendo a tudo escrever. bem não ter a letra boa, mas ajuda que a gente possa ler bem, porque antes eu às vezes dependia da pessoa da farmácia para te ajudar a traduzir. Para me ajudar a traduzir, porque elas já, né, a pessoa ali já está acostumada, já sabe o que você tem, que aqui aquilo se refere, aqui remédio, aquilo se refere. Então, eu acho que a tecnologia pode ajudar demais nisso. Sim. Eu sou uma pessoa que fala pouco, então eu estou numa consulta, eu falo, às vezes eu fico batendo papo, e quando eu saio eu não lembro de nada, o que é para tomar mesmo, que horas. Então é importante ter aquilo, sabe? Isso que você tocou foi legal, porque daí é aquela coisa, você gosta do médico, que tipo assim, ele vai direto ao ponto. Se bem que, assim, pelo que eu estou entendendo, a sua rede é uma rede que fica, uma vez escolhido e você teve a empatia, ele acompanha você por anos, né? Sim. Mas se é aquele médico que vai direto ao ponto, ou se ele... como é que você está? Bate um papo antes. Fala de assuntos aleatórios fora. Sandra, eu acho que depende, muito. Acho que depende. Eu tenho amigas que falam que o marido tem ciúme do ginecologista, que fica 2 horas lá batendo papo. E eu penso, eu não quero ficar 2 horas, sabe? Mas tem gente que faz consulta diferente. Eu, por exemplo, faço meus preventivos, meus exames quando passa meu aniversário, que é quando acende a minha luz. Então, eu já sei, quando vai chegando meu aniversário, eu já falo, tá na hora de fazer minha mamografia, minhas coisas, porque é quando bate o relógio biológico. E aí, eu como vou sempre, eu fofoco, e eu... Se é uma médica, se é minha amiga, eu converso. Se é filha minha, quando vira para tirar a roupa, eu falo, olha, não tá comendo nada. Pelo amor de Deus, manda comer uma coisa, uma proteína e tal. Mas eu acho que depende. Eu acho que depende do momento da consulta, né? Igual a Verusca falou, se é um momento de uma coisa mais preventiva, que você vai, tá tudo bem, o paciente está até mais leve para uma conversa paralela. Agora, se ele busca o médico num momento, às vezes, mais apreensivo, de um diagnóstico, de uma doença, ele não quer saber de conversa. Eu gostei que você falou da preventiva, porque eu estava pensando que eu queria falar disso aqui, que é o que a gente tenta fazer. Eu tento fazer isso muito com as minhas filhas, que é uma coisa que o homem, em geral, não tem, né? Da prevenção. E a mulher, ela, não que ela faça, que ela exerça, porque ela se preocupa mais, eu acho, com o preventivo. Muitas vezes ela não cuida de si, que ela está cuidando dos outros, porque ela manda filho. Eu, às vezes, brinco com médicos das minhas filhas. Eu falo, eu não sou boa eu não estou me cuidando, mas sou boa mãe. Eles estão em dia, né? Então, assim, é importante você falar isso, porque é tão mais caro, mais trabalhoso e mais dolorido tratar, né? É tão mais fácil prevenir, né? Com certeza. E o homem, em geral, tem que ser arrastado para isso, carregado, só vai quando não tem jeito. Em geral, a mulher é mais atenta, talvez porque esteja mais condicionada a cuidar. E talvez para a mulher o alerta seja... Cuide de si também, que é uma experiência que eu quero falar de mim. Eu fiquei viúva numa tragédia, então o que mais, se você me perguntar assim, o que mais me salvou, fez 6 anos agora que eu tô viúva, o que me salvou foi, eu tive vontade de ficar numa cama, eu fiquei muito, muito triste, devastada, mas eu pensei assim, eu preciso estar bem. Quando eu olhei, vi 2 meninas de 10 e 12 anos que tinham perdido o pai. Eu falei, nossa, só falta perder o pai e a mãe, sumir, ficar numa cama. Então, se tem uma coisa que me salvou, foi cuidar de mim. E cuidando de mim e ficando bem, eu garanti que elas ficassem bem, e estão bem até hoje, quem conhece sabe que estão bem, porque a gente acha, eu li uma coisa muito boa, que é exatamente o que eu penso, a gente acha, antes de ter filho, quando a gente tiver filho, que a gente vai ensinar aquele filho, na verdade a gente aprende que a exercer a maternidade é fazer,
Porque, infelizmente, eles estão olhando o que você está fazendo e não o que você está dizendo. Eu tenho uma história engraçada que eu dirigia uma vez e a minha filha tinha 4 anos, que é a amiga da sua, a Catarina, falou assim, vamos, meu filho! Aí eu falei, meu Deus, a criança tá me imitando. Eu falei, ainda bem que não era um palavrão, porque por acaso não foi um palavrão. Então, isso é um retrato de que a criança está olhando o que você faz. Então, eu brinco que, infelizmente, a gente não é um ser humano melhor, mas a gente, para ser mãe, deveria ser um ser humano melhor. Para que o filho só repita aquilo que ele vê. E que ele só veja coisa boa. Nem sempre a gente faz tudo nem certo. sempre a gente faz tudo bom, né? Mas elas com certeza foram seu propósito de vida, né? Porque tem aquela coisa, depois que a gente é devastada aí, como você passou, né? Que a gente é uma história assim que é absurdamente assim, né? Dramática, mas assim, quem né, tira você daquele momento ali, com certeza, as meninas... Nem sei se eu teria me curado tão bem se eu não tivesse 2 meninas dependendo de mim, entendeu? Talvez eu ficasse, talvez me agarrasse na minha profissão, mas talvez não ficasse. É outra energia, né? Sim, até o fato de eu buscar voltar a trabalhar naquele momento, não foi porque eu queria mesmo. Sim. Foi porque elas começaram a ver que eu também podia trabalhar, mesmo naquela circunstância. E às vezes a gente, ouvindo eles falarem da gente, é uma forma da gente se conhecer, porque você nunca sabe que mensagem você está passando para filho. Nunca. É uma loucura. Porque daí é como ela percebe, né? É como ela percebe. Mesmo é uma loucura. Mesmo que a sua intenção tenha sido aquela, né? Termina sendo o que é como ela percebe, né? É uma loucura. E você na posição de paciente, na posição de mãe, assim, como isso, no atendimento médico, isso faz diferença ou assim, ou não? Assim, ou tem, assim, sei lá. Faz diferença. Faz diferença. Nem sempre o que elas buscam é o que eu busco. Como eu te falei, por exemplo, de uma especialidade médica em que elas querem que seja mulher, talvez porque acabaram de estrear nessa especialidade. Eu acho que nessa idade eu também preferia ser atendida por mulher. Hoje. Não faz diferença. E acho que então, talvez a gente precise respeitar os momentos as etapas da vida. Mais uma vez, eu queria lembrar a importância da estrutura que cerca o médico. Por exemplo, tem uma pessoa que atende a gente, e uma vez eu trouxe o meu pai para São Paulo para fazer uma bateria de exames, e quando chegou aqui ele estava tão ruim, que tiraram o sangue e já falaram, a glicemia tá 530, não vai fazer mais exame nenhum. Precisa de um endócrino. Eu falei, bom, vou pegar endócrino das minhas filhas, porque já conheço, que essa coisa também não só da referência, mas de você já confiar no profissional. E aí eu pedi ajuda para a secretária da médica. E era alguém que eu falava, meu Deus, eu falo tudo rápido e ela fala devagarinho. E nesse dia foi a pessoa que me ajudou tanto. E então, você ter alguém de confiança ali, porque na hora em que eu mais precisei, ela falou, não, Verusca, eu já falei com ela e ela vai atender seu pai hoje, 7h da noite. Imagina, em São Paulo isso. Você conseguiu uma coisa para ontem, hoje, 7h da noite. Então, muitas vezes, você tá ali, você é o profissional que tá ali, às vezes faz cirurgia, às vezes tá aqui gravando o videocast, mas tem alguém que tá ali trabalhando para organizar a sua agenda. Essa pessoa é muito importante. Às vezes nem é uma pessoa agora, porque agora tem inteligência artificial. Então, às vezes tem clínica que tem resposta automática. E se for, para mim, por exemplo, uma coisa que atrapalha é se for uma coisa muito inacessível. Eu não vou. Eu não vou. Já tem especialidade médica que eu ia e eu não sou uma pessoa que marca
com muita antecedência, eu não sou tão organizada. Então, assim, se for muito difícil, eu prefiro mudar, entendeu? Sim. Do que ligar e falar, daqui a 3 meses. Daqui a 3 meses nem lembro mais. Então, em algumas especialidades, eu sou mais organizada. Como na ginecologia, por exemplo. Que eu acabo, faço meu preventivo daquele ano, já sei, já marco, já sei que no ano seguinte vou fazer os exames todos de novo. Mas tem coisa que eu falo, precisa tal coisa. E otorrino, por exemplo. Às vezes tem alguma urgência ali, né? Uma dor de ouvido, dor de garganta, uma sinusite. Sim. E, por exemplo, eu acho que as pessoas querem brincar de médico olhando no Google hoje, mas se a pessoa for um pouquinho inteligente, ela vai saber que aquilo ali pode te auxiliar apenas na sua relação com o seu médico, e não para você fazer diagnóstico, né? Muitas vezes aquilo vai te ajudar, por exemplo, você vai olhar coisas na internet e aquilo vai te ajudar até a falar para o médico, você acha que eu tô com isso? Porque eu sinto isso. E aí o médico vai falar, não, pirou. Ou então o médico vai falar, às vezes vai ajudar, porque uma coisa que é muito importante no atendimento médico-paciente, que o médico quer você dizer para o médico o que você sente, para que o médico consiga saber diagnosticar, saber o que você tem. E nisso eu acho que a Google, Dr. Google pode ajudar, mas né, se a pessoa tiver um mínimo de inteligência. E você já vivenciou com você ou algum familiar alguma boa prática assim que tenha te marcado durante uma consulta médica, ou até mesmo o contrário, né? Um episódio mais negativo? Eu tenho uma maravilhosa. No dia que eu fiquei viúva, uma das minhas melhores amigas, que namora um ginecologista, que na época nem era meu ginecologista, mas que é um médico, não só foi na hora me ver, como levou ele para me consultar, para saber se eu estava bem, para me tirar minha pressão, que era uma coisa que eu jamais faria naquele momento, porque eu não sabia nem... Não tá com a cabeça. Então, assim, eu falo muito sobre o luto, dou palestra, apresento evento, e falo que muitas pessoas me mandam mensagens nas redes sociais, ou porque viveram um luto que não precisa ser a morte de alguém, tá, gente? Às vezes é mudança, é uma perda de um emprego, às vezes é um estado social, às vezes é um divórcio. Eu recebo muito. E quando é o luto em si, muita gente não sabe o que dizer, o que fazer, quando, por exemplo, é o luto do outro. E eu digo que não tem muito o que dizer, porque nada que você diga vai ajudar a pessoa naquele momento. Que o importante é a pessoa saber que você está ali para ela. Então, pessoas fizeram coisas para mim, para as minhas filhas, nas horas em que a gente mais precisou. E uma das coisas incríveis que eu recebi foi essa, porque você, de fato, receber uma consulta em casa é incrível. E eu quero contar uma outra experiência que também foi maravilhosa, que assim, eu fiquei viúva em fevereiro de 2019, no mês anterior eu fui esquiar e caí de esqui no segundo dia e quebrei o ombro. Aí eu tinha que usar a tipóia, e eu tenho uma ortopedista que é minha amiga, que eu também conheci sendo mãe de amigos das minhas filhas. Eu tenho minha rede de apoio em São Paulo, que eu não sou de São Paulo, eu sou capixaba, eu moro aqui há 19 anos. Basicamente, a minha rede de apoio, as minhas amigas, eu conheci com a maternidade. Então, eu caí esquiando em janeiro, quebrei o ombro, e a minha ortopedista é minha amiga, e falou, ombro é chato, você vai demorar para tratar? Eu, não, comigo não, vai ser rápido, que eu vou fazer tudo certo, né? Não. Aí, eu usei a tipóia uma semana, na semana seguinte, eu não usei a tipóia, aí eu levei uma bronca dela, falou, se você não usar a tipóia, você não vai ficar boa. Aí ali eu achava que aquilo era a pior coisa, eu quebrar o ombro, nossa, ia piorar ainda. Eu fiquei viúva no mês seguinte, em fevereiro. Aí também foi uma coisa ótima que me aconteceu. Ela falou assim pra mim, minha filha, agora se você quiser ficar sem tipóia no velório, tá tudo bem, porque pelo amor de Deus. Então, no velório, né, que eu falo que o meu pior dia da minha vida eu tô no Google chorando, então é horrível. Mas eu
Se você olhar, eu tô sem tipóia, ninguém nem sabe que eu quebrei o ombro, mas aí já tava mesmo, não tinha mais que piorar, então eu fiquei sem tipóia. E aí eu faço aniversário dia 6 de março. Aí, em seguida, no dia do meu aniversário, que eu já tinha meio que passado o velório e tal, aquele choque inicial, aí a minha médica, que é minha ortopedista, que é a minha amiga, foi na minha casa, aí já me olhou, já viu, já falou, agora faz favor de botar a tipóia de novo, vamos cuidar de você. Então, assim, eu acho que tudo... Um atendimento mais humanizado, né? É muito importante. Pessoas que respeitaram seu momento, foram acolhedoras, né? Sim. Isso muda. Sim. E alguma experiência negativa, não? Ah, não. Tá, não. Eu acho que existe, mas aí você sai dali, né? E o Sim. importante, principalmente para a mulher, é se você tiver alguma experiência negativa com um médico, assim, que você não volte ali, Sim, que você saia dali. E eu prefiro achar que muitos são por você não se identificar, né? Não vamos Sim. nem falar de... Isso, de outras coisas piores, de coisas, né? De coisas piores, coisas né? que passam pelo pessoal de cada Sim, ser humano, e não sim. por uma capacidade profissional, Sim, entendeu? sim. E o atendimento online, para você, como é que você interpreta? Gente, eu não uso. Tá. Eu não uso, assim, eu em geral vou. O que eu uso é essa comunicação por WhatsApp, Médico. e a gente, médico não, mas assim, a gente faz terapia online. Sim, tá. Eu acho que já é uma mudança grande. Era inimaginável isso, né? Inimaginável. Há algum tempo era inimaginável. E não acho que deva ser eterno, assim. Tem dia que você tem que ver a pessoa, que às vezes você vê se a pessoa tá abatida, se ela emagreceu muito, se ela ia... Sim. Tem coisas que você às vezes só vê pessoalmente, mas eu acredito. Não é que eu não acredite no atendimento online, não. Eu só não tenho usado agora. Tá. Porque, em geral, tô tentando fazer ter uma menopausa digna. Sim. Eu tô tentando envelhecer com dignidade. Sim. Então, em geral, são especialidades que eu já vou na geriatra há alguns anos. Tá. São especialidades que você precisa ir. Pra gente manter a saúde, né? Pra Uma gente coisa manter a boa, saúde por mais sim, tempo. uma coisa boa que me aconteceu, que eu fiz 50 anos, eu já vou fazer 52, eu tenho 51. Quando eu fiz 50 anos, eu fui na geriatra, eu já tinha ido nela. Eu fui na geriatra, a doutora Kellen. Ela falou, me deu coisas que eu nem sabia, porque a gente acha, pra gente, só criança que toma vacina, né? E agora, querendo envelhecer com dignidade, ela me deu umas vacinas para tomar, e entre elas estava a herpes zoster. E ainda nem estava nessa onda. E aí eu tomei, olha, dolorida, tem que lembrar da segunda dose, tá bom. Aí eu fui, tomei e tal, e eu tenho essa troca muito grande. Eu gosto de dividir a gente com as minhas amigas, com as outras mães, com as outras na menopausa. Eu gosto de ouvir a experiência do outro e de dar a minha. Sim. Eu aprendo muito nessa troca feminina. Sim. Eu aprendo demais, assim. A minha geração é a primeira geração que tem menopausa com reposição hormonal, musculação e medicina estética. Eu brinco que a minha mãe, a minha avó, não tinha opção. Tem que ficar em casa fazendo crochê, porque, pelo amor de Deus, tem dia que você sente calor, você se acha feia, seu osso tá ruim, entendeu? Então, eu nessa coisa, assim, de querer ter eu tomei a vacina da herpes zoster e eu falava com algumas amigas minhas, e hoje, mesmo essa vacina sendo para a partir de 50 anos, os médicos estão recomendando tomar a partir dos 40, porque está dando em um monte de gente. É uma doença que castiga, uma doença chata. E aí eu tenho duas amigas de menos de 50 que não tinham tomado ainda e que sofreram muito. E aí você, depois que tem,
você tem que esperar uns meses Para poder tomar. E aí tem uma que botou lá o celular para apitar, porque falou, pelo amor de Deus, agora eu vou tomar porque eu não quero. E as complicações do zoster, né? Pode ter bastante. É. Um ponto interessante que agora me veio aqui à cabeça, vocês com as suas filhas, muito pronto-socorro? Não. Serviço de pronto-socorro? Não, como vocês me perguntaram, se você me perguntar o que eu não tenho experiência boa, é isso. E por exemplo, passar em consulta em pronto-socorro, não? Não. A minha filha uma vez tomou uma injeção em pronto-socorro e ficou um buraco no bumbum, entendeu? A gente ficou meses indo lá reclamar, falar, que é isso? Quem é essa? Então, assim, não, eu acho que poderia melhorar a humanização, é porque as pessoas, em geral, precisam recorrer a isso. Sim. Mas é que existe uma inversão, na verdade, porque assim, é o hábito do brasileiro de procurar o pronto-socorro ao invés de... Talvez, Sandra, talvez assim, os planos e os médicos, assim, talvez tenham que incentivar a pessoa a fazer essa prevenção para que ela não queira usar o pronto-socorro como consulta. Não que justifique, tá? Sim. Eu brinco porque hoje o plano de saúde, ele me trata como... Eu não faço nada para enganar o plano de saúde, mas ele me trata, porque tem um monte de gente tentando enganar o plano, ele fica tentando, né, fazer com que eu provar que eu de fato fui naquela consulta, precisava daquela consulta. Mas assim, a minha filha tinha um tamanquinho de plástico com aquela cordinha, aquela coisa atrás que prende, da Cinderela. E um dia chegou até mim berrando aos prantos porque o tamanco não entrava mais. Aí eu tinha comprado uma tesoura para canhoto, nunca tive isso. Sim. E como eu nunca tive isso, sempre foi tão difícil cortar, e eu fui cortar e a tesoura era tão boa que eu cortei meu dedo, cortando aquilo ali para o tamanquinho entrar nela. Aí eu fui para o pronto-socorro, toda ensanguentada e tal, e nesse dia, que era um sábado de manhã, eu ouvi histórias incríveis que vocês devem saber de cor, que tem gente que passa fim de semana lá, tem marido que briga, vai às vias de fato todo final de semana e vai para o pronto-socorro, tem gente que finge que torceu o pé, né, naquele momento, porque aí vai ser atendido, porque se você disser que torci o pé há 5 dias, você vai ter que marcar uma consulta para ir. Então, eu acho que as pessoas deveriam, de alguma forma, ser incentivadas a não usar dessa forma, a voltar para aquela coisa para o médico da família, para o médico de confiança. A gente até tenta, né? Até tenta, mas olha, é uma coisa difícil da gente colocar na cabeça dos pacientes. Mas a gente vai tentando, a gente continua tentando, né? Não, e estamos falando de uma medicina particular, né, Sim, gente? Que as pessoas, em geral, inclusive, a ajuda que meu marido sempre deu no jornalismo. E eu ainda tento dar, não para o mundo, mas para as pessoas que me cercam, que eventualmente precisem, é um médico de confiança. Em geral, quando você vê que, peraí, isso aí não tá legal, essa pessoa, eu gosto dela, vamos arrumar aqui vamos bancar um médico para essa pessoa, porque isso aqui não tá legal, assim. E é um buraco negro no país. Então, muitas vezes, Ricardo usou a influência dele para ajudar alguém a arrumar vaga em hospital, essas coisas, porque a gente está falando de pessoas que podem escolher outra realidade, uma opção da medicina. Quer dizer, que não é uma coisa, um privilégio. O percentual, exatamente. O percentual nesse país muito infelizmente, infelizmente. Mas acho que tudo isso vale também para se você tem um atendimento no serviço público, assim, né? O WhatsApp é de graça. Sim. Você pode avisar uma pessoa que está atrasado, você pode avisar que surgiu um encaixe, você pode, ali, sem que custe nada a ninguém, reorganizar aquela agenda. Então, se está sendo feito, é uma coisa, mas que é possível fazer em alguns casos, é possível. A própria vacina da herpes zoster, que a gente acabou de falar, que é cara. É cara e não tem, né? No posto de saúde. Não tem. Com certeza. Muito bem, mais alguma coisa aí, Georgiana, pra gente fechar? Conseguimos bater um papo gostoso aqui, né, Verusca? Só muitas histórias. de medicina.
Não, eu acho que eu espero, né, que os nossos associados aí, os associados da ABOL, que eles aproveitem o máximo possível aí, né, esse nosso bate-papo, porque essa nossa conversa, porque esse é um tema que circula sempre, né? E assim, e aos novos médicos, né? Então a gente tem médicos na associação em todas as etapas da sua formação, né, do tempo de exercer, né, a profissão. Então eu espero que tenha sido aí de grande proveito, né? Eu falo que nas nossas reuniões sempre algumas pautas são discutidas, como isso. O médico que tem a rede social mais ativa, ou o médico que não é tão ativo numa rede social, como que é o consultório dele, se serve um cafezinho, um pedaço de bolo, se isso faz uma diferença para o paciente Vai ou de não. cada pessoa. Por exemplo, às vezes eu uso a rede social para falar, isso aí é muito pavão, não quero. Então, acho que é pro então muito essa e pro discussão, pouco. ouvir o seu lado é muito bom pra gente aqui. Não, né? tem que conectar, né? Porque assim, o formato como o médico se apresenta e o que ele vai entregar, porque você precisa de resultado, né? Então, assim, como ele vai chegar lá, então tem que ter essa conexão, né? E o resultado tem que ser entregue. Não adianta você passar no florido e ele não entregar resultado, né? Sim. Então, a simpatia e o enfeite não resolve o problema de ninguém, né? Mas é o contexto todo, isso de uma certa forma, talvez isso, né, gere algum acolhimento, desde que cada um combine com o seu, né? Então, assim, né, o formato é diferente. Posso contar uma história rapidinho do prolongamento de uma relação com o médico? Eu nasci com torcicolo congênito. E quando eu tinha 2 anos de idade, a gente foi no ortopedista e ele falou, ela tem torcicolo congênito. E a minha mãe chorou, só fez chorar, me botou para fazer fisioterapia e nunca mais voltou. Quando eu tinha 11 anos, eu falei pro meu pai e pra minha mãe, pessoal, eu não sei se vocês perceberam, o meu pescoço é torto. Então, dá para fazer alguma coisa, por favor? Aí eu fui num cirurgião, operei, porque uma criança de 11 anos falou, aí eu operei e tal. Tá bom, fiquei boa, tá aqui, ó. Tô ótima. Tem uma cicatriz que muita gente pergunta se é tireoide. Sim. De quando eu tinha 11 anos. Era uma cirurgia imagino eu que muito mais delicada do que é hoje. Sim. E quando a minha filha mais velha nasceu, que tem 18 anos hoje, ela ainda tinha 3 meses assim, eu achei que ela tinha o pescoço meio todo, menina, deu uma louca, porque mãe é tudo louca, nunca conheci uma mãe normal, tá? Aí eu fui a Vitória, que eu sou de Vitória. Eu fui a Vitória, no ortopedista, que eu fui quando eu tinha 2 anos de idade. Porque, por acaso, ele era pai de um amigo meu, que hoje é médico também, que é ortopedista, que é especializado em ombro. Então, eu sabia catar o lugar, né, onde ele estava, sabia rastrear o caminho dele. Fui nele e falei, doutor, essa aqui é minha filha, doutor Jair, essa aqui é minha filha, pelo amor de Deus. Virou, cara, sua filha não tem nada, foi ótimo te ver, mas sua filha não tem nada. Então, assim, vida longa aos médicos, porque quando a gente tem um médico de confiança, é muito bom. Vai atrás, né? E eu queria dizer que eu só estou aqui por causa de filhas, porque eu, em geral, não dou entrevista, porque eu não gosto de ficar com todo mundo quer saber do pior dia da minha vida, eu não quero falar sobre isso. E aí eu falei, não, mas Sandra, como que eu vou dizer não pra Sandra se a filha dela é a melhor amiga da minha, entendeu? A gente saiu um pouco, a gente fez um combinado. Eu falei, eu vou colocar então, vamos falar de atendimento médico, que eu tiro você desse embrólio aí. E aí tive a alegria de conhecer a Georgiana. Georgiana, que é recém-mãe, inclusive, viu? Tá com a bebezinha. Coitada. Não, você ainda tá em outro capítulo. Eu cheguei na adolescência. Quantos anos? Eu tenho 2, um de 3 e um que fez 2 meses. Ela vai lembrar tanto 2 meninos? 2 meninos. Ai, que bom. Eu acho que o menino dá menos trabalho, mas não sabemos. Não sabemos. Daqui uns anos eu conto. Não, mas esse universo feminino eu adoro. Viver nesse mundo das meninas aí. Meu marido dizia que mulher não é o feminino do homem, que mulher é outra espécie. É completamente diferente. Eu acho que eu concordo com ele, viu? Tem que concordar. Eu tô brincando, mas eu às vezes vejo mãe de menino, às vezes dá mais trabalho dependendo da fase. Agora tem o vape, que é um horror, que é um desafio para os médicos, que é um desafio para os pais, que é um desafio para as escolas. Uma loucura esse vape. Eu tava lendo que em 5 dias a pessoa tá viciada. E tá todo mundo no vape. Jogo eletrônico também, tudo. Então, eu acho que menino, esses são os riscos que eu vejo mais na discussão da maternidade de menino.
Sim, E, isso é e verdade. menina, eu acho, não acho tão forte. As meninas também fumam o vape e tal, mas no jogo eletrônico não vejo tanto. Isso. Bebida alcoólica sempre também, né? É meio que, ai, você é o chato, sem graça, que não vai fazer nada disso. O Então, careta, boa né? sorte, O careta. meu bem. Ai, Você vai lembrar da gente. Muito bem, muito obrigada. Obrigada. Muito Eu que obrigada. obrigada, Acho que foi uma Verusca, delícia, foi não foi, ótimo. Georgiana? Bate-papo, se pudesse, a gente ficava aqui, ó. Aqui é. E você quer deixar alguma mensagem, assim, alguma coisa curta assim, em relação a essa questão do atendimento médico? Se for as últimas palavras aqui. Eu gosto quando me lembra que quando é um médico eu já estou acostumada a ir e que me lembra de alguma coisa que eu preciso fazer. Tá? Eu gosto dessa relação pessoal quando você é alguém que você já vai sempre. Eu gosto de saber que a secretária da pessoa, no momento que eu precisar de um encaixe, vai conseguir. Eu gosto dessa acessibilidade. Então, óbvio que todo mundo tem a agenda lotada, mas é importante saber que você vai ser atendido numa emergência. Eu não sou uma paciente que liga, que enche o saco, que pede nada. Então, se eu ligar para pedir um encaixe, é porque eu realmente estou precisando, estou preocupada com alguma coisa, né? Entendeu? Tá. Muito bom. Então, Obrigada. Fiquem ligados. Muito obrigada. Obrigada. Né? Muito obrigada. E fiquem ligados aí nos próximos episódios do videocast. Muito obrigada.